Mateus 16, do 13 ao 26, vai dizer assim: Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendeis que as coisas são de Deus, e sim as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a achará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Amém? Amém. Começando essa mensagem, queria perguntar: tá tudo bem contigo? Hoje a gente tá com a nossa vida em equilíbrio? Você tá com a sua vida em equilíbrio? A sua vida profissional, a sua vida sentimental, a sua vida financeira tá em equilíbrio? Pois bem, essa mensagem ela tem nós vamos fazer um convite através dessa mensagem. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Você já parou para pensar o quão desanimador pode ser um convite para seguir a Cristo? Sim, desanimador. Pensa bem, Jesus ele chama a gente para que a gente o conheça, para que a gente viva com Ele, para que a gente viva por Ele e para Ele. Ele chama para que a gente mergulhe em seus ensinamentos, para que a gente conheça a sua palavra. E o que recebemos no final? O que ele recebeu? Martírio. E esse é o tema dessa palavra, um convite ao martírio. E a gente vai analisar um pouco sobre esse convite que Jesus fez. E antes de tudo a gente precisa destacar algumas coisas. E lembrando, um convite ao martírio, um convite para a morte. E a gente precisa entender algumas coisas básicas. Primeiro, o que dizem falar de Jesus? O que dizem sobre Jesus? O que falam sobre Jesus por aí? Bom, no versículo 13 a gente viu que Jesus ele era bem conceituado no meio do povo. Comparavam Jesus aos profetas mais importantes. Era Elias, Jeremias ou um dos outros profetas. Diziam que o espírito que estava sobre esses profetas era igual a Jesus. Então Jesus era equiparado a esses grandes profetas. Jesus era um grande homem de Deus. Era isso que dizia o povo. E se a gente trouxer para esse mundo, a gente trouxer para a nossa realidade, hoje o que falam de Jesus? Muita gente diz que todo mundo diz que Jesus é gente boa. Todo
Todo mundo diz que Jesus falou sobre o amor. Todo mundo diz que Jesus deixou um legado, que ele deixou uma importante lição para nós. Todos dizem que ele veio para combater os religiosos. Aí tem gente que diz que ele morreu injustiçado. Tem gente que diz que Jesus morreu por uma causa social. Mas o grande fato é que ninguém fala mal de Jesus. Se bobear, satanistas vão falar bem de Jesus. Até mesmo um ateu pode falar bem de Jesus. E falam. Todos, sem nenhuma exceção, falam bem de Jesus. Assim como antigamente o povo falava bem de Jesus. Ok. Mas e qual é a sua opinião sobre Jesus? Se nós nos colocamos como discípulos de Cristo, então o que nós falamos sobre Jesus? A gente concorda com o que está sendo dito? Afinal de contas, todos têm bons conceitos sobre Jesus. Afinal de contas, concordamos que Jesus morreu injustiçado. Porque Jesus morreu uma morte que não era dele. Nós concordamos que Jesus também combateu religiosos. Assim como acredito que os discípulos também concordavam com aquilo que o povo estava falando. Mas e no fim das contas, quem a gente diz que é Jesus? Quem a gente diz que é esse homem? E a resposta que Jesus teve de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse primeiro momento, Jesus foi chamado de Cristo. Isso todos nós sabemos. E entendemos também que Pedro teve a revelação do Pai de quem era Jesus. Não foi carne, não foi sangue, não foi uma filosofia, não foram os conceitos humanos, mas foi uma revelação direta do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com essa revelação vieram algumas promessas. Promessas feitas através de Pedro. Aliás, através de Pedro, não sei se essa seria o termo correto. Mas em Pedro, que estava naquele momento representando a igreja do Senhor, foram feitas algumas promessas. E que promessas? Foi feita a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Certo? O 18 aqui está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E que pedra é essa? O próprio Cristo. Cristo, a pedra fundamental, onde sobre ele está edificado toda a igreja. Inclusive, abrindo parênteses, Pedro não era o nome. Pedro foi meio que um apelido. O nome dele era Simão. E tu és Pedro. Pedro foi como se num jogo de palavras dissesse o masculino da pedra, digamos assim. Foi um jogo de palavras que Jesus fez. Então tu és o Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é importante a gente citar isso, porque quando fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, então isso não significa que o inferno vai avançar contra a igreja e a gente vai resistir. Não. Mas significa que a gente vai avançar e o inferno vai sair correndo pelo poder que há no nome de Jesus. Essa é a ordem natural que Jesus Cristo estabeleceu. As portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. E sabe, às vezes a gente parece muito acomodado com o fato de uma igreja às vezes ter que fechar as portas cedo porque tem a violência. A gente às vezes se encontra muito acomodado com o fato de ter tráfico de droga próximo da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E sabe uma coisa? Eu te convido
a mudar a sua oração, clamando ao Senhor pela falência do tráfico. Pela falência do tráfico. Que o tráfico venha falir, enfraquecer e até morrer. Não pela morte dos traficantes ou pelos usuários de drogas, mas pelo poder do Evangelho, que é transformador e pode transformar essas vidas. Nós cremos nisso. Cremos nisso. Cremos que ao nosso redor a violência pode acabar. Essa é a ordem natural das coisas. E veio a promessa também de que seria dado as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Como assim? O que a gente orar, o que a gente clamar o Senhor responderá. Foi dada a chave do céu, e essa chave se chama oração. Comunicação direta com o Pai. E o que orarmos, o Senhor atenderá. O nosso Deus responderá a nossa oração. Essa foi uma promessa que o Senhor fez sobre a edificação dessa igreja. Então, com a revelação do reino, com a revelação de quem era Cristo, as promessas foram feitas. Promessa de que o Senhor estaria conosco, promessa de que o Senhor atenderia as nossas orações, promessa de que seríamos fortalecidos a cada dia. Amém? E ao se permitir se revelar aos discípulos, sem se permitir com que os mesmos revelassem que era Cristo, de acordo com o versículo 20, Jesus ele fez uma introdução sobre o seu futuro. Ele começou a fazer um preâmbulo desse convite ao martírio. Jesus ele começou a falar sobre o que iria acontecer com ele, falando sobre a sua morte, falando do seu sofrimento, falando sobre tudo aquilo que ele iria passar nas mãos das autoridades. Ele começou a revelar para os seus. E detalhe, Jesus ele não estava falando novidade nenhuma, porque tudo aquilo que Jesus estava falando já foi dito antes pelos profetas, já foi dito antes pelos salmos. Tudo aquilo que Jesus estava revelando aos seus discípulos, que ele estava descortinando para eles, na verdade, a palavra de Deus já mostrava e eles tinham acesso àquilo. Porque no final das contas, as palavras de Deus, os profetas, os salmos, a lei testificava sobre Cristo. Tudo apontava para Cristo. Então Jesus ele estava dando a revelação para os seus sobre o que iria acontecer. Mas agora um detalhe bem importante. O mesmo Pedro que teve a revelação de quem era Cristo, foi o mesmo Pedro que foi equiparado a Satanás. Para trás de mim, Satanás, porque você me serve como pedra de tropeço. E por que isso? Porque Pedro diante de Jesus está falando: ó Senhor, tenha pena de ti mesmo. Ame mais a sua vida. O Senhor não precisa passar por isso não. O Senhor não precisa passar por todo esse sofrimento. Pare de sofrer, Jesus. Pare de sofrer por antecedência. Porque afinal de contas tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e o Senhor veio para cá para caminhar de glória em glória e de vitória em vitória. Pedro teve a revelação de Cristo, mas por incrível que pareça, esse fato não determinou a sua conversão. E olha que interessante. Tantas vezes a gente tem a revelação da palavra de Deus, conhecemos pessoas que possuem revelação da palavra de Deus, há pastores que tiveram muitas e muitas revelações da palavra de Deus que foram usados. Tantas vezes nós fomos usados por termos a revelação da palavra de Deus. Eu estou falando nós generalizando. A gente já foi usado muitas vezes. O Senhor já falou muitas coisas em nossos corações. O Senhor já nos usou para abençoar muitas e muitas outras pessoas. O Senhor já fez milagres em nossas vidas e através das nossas vidas. E no final das contas, a gente pode cair no mesmo erro de Pedro e ouvir do Senhor: para trás de mim, Satanás. Pedro teve a revelação de que era o Cristo, mas isso não significou que ele era alguém convertido. E olha,
sobre esta pedra, tu és o Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a pedra que é Jesus Cristo, a igreja foi edificada, sobre a revelação que foi dada a Pedro. E Pedro foi chamado de pedra mais uma vez, só que chamado de pedra de tropeço, porque ele não era alguém convertido. Foi chamado de pedra de tropeço. E no final das contas, Jesus, aqui nos versículos, a partir do versículo 20, ele começou a descortinar o seu futuro, falando sobre o seu sofrimento. Ele começou a fazer uma introdução a um convite ao martírio. E quando a gente fala em convite ao martírio, a gente está falando de uma mensagem totalmente anti-coach. Sabe o que o pessoal fala de coach? Aquela mensagem motivacional que fala sobre vitórias, falam sobre bênçãos e falam sobre conquistas. E você é cabeça e não é cauda. Pois é, Jesus ele estava dando uma mensagem totalmente anti-coach, totalmente desmotivacional. Sim, o convite ao Evangelho muitas vezes é um convite totalmente desmotivacional. O convite para o Evangelho, quando a gente fala sobre tomar a sua cruz e seguir, cara, não tem nada mais desmotivador do que isso. Porque, convenhamos, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Perguntei se estava tudo bem contigo, porque imagina você no ápice da sua vida, você no auge da sua vida, Jesus ele chegar, oi, tá tudo bem com você? Legal. Olha, fala o seguinte, larga tudo que você tem aí, larga a sua empresa, larga o seu trabalho, larga tudo aquilo que você construiu e vem junto comigo para morrer. Vem comigo fazer uma caminhada em um campo minado. Vem comigo ali que eu vou colocar você para se sentar numa confortável cadeira elétrica. Vem comigo passar ali por um paredão de fuzilamento. Jesus nos chamou para morrer. E pior do que essas mortes, pior do que caminhar num campo minado, ou sentar numa cadeira elétrica, ou passar por um paredão de fuzilamento, foi a morte de cruz. Porque a morte de cruz, ela era dada... A gente sempre fala o ladrão da cruz, mas não era um ladrão. Não era um ladrão. Na verdade, a gente fala ladrão da cruz, creio eu, ser mais algo cultural do que bíblico. Porque a morte de cruz não era dada para pessoas que cometiam crimes simples, mas crimes hediondos. Então a gente pode imaginar o pior dos crimes que aqueles dois que estavam ao lado de Jesus cometeram. Eles podem ter cometido os piores crimes existentes ali. Sim. E houve perdão aos acréscimos do segundo tempo da prorrogação para um deles, que reconheceu que ele tinha culpa, mas Jesus não. E o convite que Jesus faz para nós é esse convite a tomar a sua cruz, a sofrer as penas de um crime hediondo. E a gente está falando de cruz, a gente vai lembrar de dor, a gente vai lembrar de tortura, vai lembrar de sofrimento, vergonha, derrota, maldição. A palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro. A gente vai lembrar de desonra, humilhação. E sabe, a imagem que tem de Jesus coberto nas suas partes íntimas, aquilo ali essa imagem não é real, não. Jesus ele foi crucificado nu. Tiraram todas as suas vestes. Todas as
as dores que Jesus poderia sofrer naquele momento, ele sofreu. Que vão desde as dores psicológicas até as dores físicas, a ponto de não ter mais sangue para jorrar. Esse é o convite que Jesus fez para nós. Esse é o convite que Jesus faz para nós. Sim, Jesus nos chamou para parecermos com Ele e por Ele. Nos chamou para viver uma vida de renúncia por Ele. E a gente tem que ter em consideração que a renúncia não é simples, não é somente ao pecado. Mas muitas vezes a renúncia vai ser a alguma coisa que a gente gosta e necessariamente não é pecado. Como, por exemplo, às vezes algum emprego que a gente gosta muito, alguma profissão que a gente gosta muito. Sim, às vezes o Senhor nos tira dessa profissão. Às vezes o Senhor nos afasta de algumas pessoas. Às vezes o Senhor nos afasta de alguns lugares. Às vezes o Senhor tira de nós algumas coisas que nós gostamos muito e que necessariamente não são pecados. Mas será que por amor a Ele a gente tem essa capacidade de renunciar àquilo que a gente gosta? Mesmo que aquilo que a gente gosta não seja necessariamente um pecado diante do Senhor? Mesmo que seja uma profissão? Será que a gente tem essa capacidade disso? Tomar a sua cruz é tomar para si um objeto de tortura. Tomar a sua cruz é caminhar rumo ao martírio. Tomar para si a sua cruz não é somente tomar o seu propósito de vida, porque Jesus ele veio para cá para ser crucificado. Ele veio a esse mundo para ser crucificado. Ele sabia que iria acontecer e começou a revelar isso para as pessoas. Não é simplesmente tomar só um propósito de vida, mas é um propósito de negação. Negação a si, principalmente a si. Negação ao pecado, a essa carne que só quer pecar. Negação àquilo que a gente gosta. E muitas vezes tomar decisões de fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer, simplesmente por amor ao Evangelho. Eu acredito que os pastores dessa congregação amam ser pastores. Acredito, eles demonstram isso, falando como membro da congregação. Eu vejo que os pastores amam o fato de pastorear. Mas eu acredito que se fosse por eles, isso aí eu estou falando o que eu vejo, se fosse por eles, será que aceitariam de bom grado? Ou eles só estão aqui porque o Senhor os chamou? Será que eles batalharam a vida toda para ser pastor? Para serem pastores? Ou estão porque reconheceram que foi um chamado de Deus para suas vidas? Será que se eles pudessem escolher por si mesmo ser pastores nesse mundo tão complicado do jeito que é, será que eles escolheriam? Não sei. Acredito que não, mas eu posso estar errado. Se fosse por mim, eu não estaria aqui. Eu não escolheria pregar. Eu não escolheria ser um ministro de louvor. Eu não escolheria fazer a obra. A minha carne não quer. A minha carne não gosta. Mas é somente pelo Espírito Santo que nós estamos. É somente pelo Espírito Santo que nós fazemos. Não busco reconhecimento algum. E sinceramente pelo contrário, eu costumo dizer que Deus me fez grandão para eu ter dificuldade de me esconder. Pois bem, e carregar a cruz ainda é muito mais do que isso que eu estou fazendo. Jesus, Ele não nos chamou para viver uma vida repleta de vitórias. Jesus, Ele não nos chamou
para que a gente vivesse em ascensão profissional plena. Ele não nos chamou para termos uma vida de riquezas materiais. Obviamente que vão existir ricos cristãos. Obviamente que vão existir pessoas que possuem boa ascensão profissional. E isso não é pecado. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser um bom profissional. Não é pecado ser promovido. E a gente não pode negar a teologia da prosperidade. Não pode... Se por um lado a gente nega a teologia da prosperidade, por outro lado a gente não pode ser adepto à teologia da miséria, gente. Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos estudar, mas Jesus, ele nos chamou. O convite ao Evangelho não é necessariamente para isso. A vida em abundância significa na paz que somente Jesus Cristo dá. Jesus é paz em meio à guerra. Jesus é paz em meio às tribulações. Jesus é paz em meio ao caos. E diante desse caos, nós vivemos uma vida em abundância diante do Senhor. Porque pode estar o mundo desmoronando, mas em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós não somos escravos do trabalho. Em Cristo nós não somos escravos do medo. Em Cristo nós não somos escravos do dinheiro. Em Cristo nós não somos escravos daquilo que o mundo busca tanto. Nós não somos escravos da felicidade. Pois afinal de contas, a gente padece tanto por tentar ser feliz longe de Cristo. E muitos tentam mostrar essa vida de felicidade, essa vida de abundância, essa vida de quem tem tudo, sabe? E a gente acaba se tornando escravo disso. Jesus veio para nos dar uma vida em abundância diante do Senhor. Jesus é paz em meio às guerras. Então, se o convite de Jesus foi um convite ao martírio, qual é a vantagem de seguir Jesus? Quão desmotivacional é seguir Jesus, visto que Ele prometeu para nós em muitos momentos sofrimentos, principalmente no fim dos tempos. Se Ele prometeu sofrimento para nós, então para que eu vou seguir Jesus? Para que eu vou acabar com a minha paz? Como a gente aceitar esse Evangelho com alegria? Como a gente viver essa palavra do Senhor felizes e alegres? Como crer que um Deus que nos ama nos chama para o martírio? Como? Como crer que Jesus, um Deus que nos ama, vai nos permitir passar por tribulações? Como crer que um Deus que nos ama vai nos permitir viver as intempéries da vida? Como? Muitos não sabem, né? Alguns não sabem, mas há 2 semanas atrás eu bati de carro. Graças a Deus estou bem. Mas o rapaz no qual passou por esse acidente, né? O acidente aconteceu da seguinte forma: eu cochilei com o pé no acelerador e cruzei uma via, e acabei cruzando uma via principal. Graças a Deus eu não peguei um carro, eu quase peguei um carro de frente, ia bater no lado do motorista dele, do outro motorista. Graças a Deus eu desviei do carro e o carro desviou de mim, mas só que veio uma moto desviando do carro e pegou o meu carro. Eu fiquei bem, o outro motorista ficou bem, o motorista quebrou a clavícula. E oremos por ele. Até onde eu sei, ele está em casa, tenho conversado com ele durante esse tempo. Mas isso pode ser um papo para um outro momento. Mas o fato é que como Deus, sabendo que eu preciso do meu carro para trabalhar, me deixou passar por isso. Como dizer que Deus é bom se me permitiu passar por esses tipos de coisa? Esse foi o meu problema. E o seu problema? E como falar que Deus é bom mesmo deixando a gente passar por problemas? Ora,
Infelizmente, nós somos alvos e frutos da nossa própria maldade. Nós somos alvos e frutos dos nossos próprios pecados. Eu estava trabalhando naquele momento que não era para eu trabalhar, era um momento de descanso. Eu já tinha rendido tudo que eu tinha para render naquele dia. Eu não precisava mais fazer aquele trabalho. E fui. O motoqueiro que bateu no meu carro, ele chegou em um determinado momento e disse: olha, Deus colocou esse carro na minha frente. E depois ele, conversando comigo, falou que ele estava se livrando das drogas, mas estava saindo para comprar bebida. 11 e pouca da noite. Para que comprar bebida numa hora daquela? Deus parou nós dois. Deus me fez acordar para que eu tirasse o pé do acelerador com relação ao meu trabalho. Deus fez com que ele batesse para que ele largasse aquela vida que o tirava da sobriedade. Deus fez isso. Deus fez isso. E sabe, às vezes a nossa ganância, a nossa falta de fé nos consome de tal maneira e a gente não percebe. Enfim, somos alvos e frutos da nossa própria maldade, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos e estão na glória de Deus. É por conta disso que pessoas fazem maldade com pessoas. É por conta disso que doenças são desenvolvidas. É por conta disso que o mundo está de mal a pior. Mas mesmo que o Senhor tenha nos convidado ao martírio, e a gente está partindo para o final, Ele deixou algumas promessas para nós. O Senhor não nos deixou sozinhos, meus irmãos. Deus não nos deixou sós. Ainda que Cristo tenha nos chamado para o martírio, Ele não nos deixou sós. Mateus 28, versículo 20, parte B, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos, até o fim deste mundo Ele estará conosco. E depois do final deste mundo, se permanecermos fiéis à palavra do Senhor, então estaremos com Ele pessoalmente. Ele deixou essa promessa para nós. Em João 14:26 vai dizer que o Senhor deixou para nós o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Ele foi para o Pai, foi martirizado, mas deixou conosco o Espírito Santo, que irá nos acompanhar até o fim dos dias, que irá nos consolar até o fim dos dias. E nesses momentos de tribulação que nós passamos e passaremos, nós temos o Espírito Santo do Senhor nos consolando, trazendo a paz, trazendo a calma para nós. Nesse convite ao martírio, nós temos a promessa de que o Senhor estará conosco, nós temos a promessa de que o Senhor irá acalmar o nosso coração. E nesse convite ao martírio, no final de tudo, na linha de chegada, ao que vencer, em Apocalipse 2, versículo 7, parte B, vai dizer: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E essa árvore da vida é Cristo Jesus. A vida eterna é a gente voltar para o paraíso de Deus e experimentarmos para sempre da árvore da vida. Veremos o Senhor face a face. Aleluia! Veremos o Senhor face a face, para sempre estaremos com Ele. E no final de tudo, Apocalipse 21, versículo 4. E assim nós encerraremos. Apocalipse 21, o versículo 4 vai dizer:
Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Não haverá mais guerras, não haverá mais tribulações, não haverá mais fome, não haverá mais a necessidade de trabalhar, não haverá mais coisas que corroem a nossa alma, não haverá mais ganância, não haverá mais pecado, não haverá mais tentação. O pecado não será mais uma opção para nós. Não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão, não haverá mais crise de ansiedade. O Senhor, o próprio Deus, nos enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. E que linda vai ser essa cena. Depois que a gente passar por tudo, se permanecermos no Senhor, a gente vai passar por tudo, a gente vai chorar, a gente vai sentir dor, a gente vai ser martirizado. E o Senhor, o próprio Deus, vai nos receber. Imagina Ele nos abraçando, enxugando dos nossos olhos toda a lágrima e dizendo: filho, passou, acabou. Agora você está comigo. Agora você está em casa. Agora você voltou para casa, meu filho. Acabou. Aquilo que você viveu já não existe mais. Os seus algozes já não existem mais. O pecado já não existe mais. Aquilo que você esperava tanto vai se realizar agora, meu filho. Aleluia. Então, meus irmãos, vivamos neste mundo com Cristo e por Cristo. Morramos neste mundo com Cristo e por Cristo, porque no final de tudo viveremos eternamente com Cristo. Este convite ao martírio neste mundo é para que a gente viva eternamente com Ele. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Esse é o convite que Cristo fez para nós. Um convite ao martírio. Mas Ele não deixou somente Ele não deixou somente uma promessa de sofrimento, mas Ele deixou esperança. Ele deixou a esperança para nós. Aleluia. Ó Senhor Jesus, louvamos a Ti e bendizemos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Deus, reconhecemos esse convite ao martírio. Não é um convite animador. Não é algo tão atrativo, Deus. Saber que a gente vai morrer, ó Pai amado, não alegra a nossa carne. Isso não alegra a nossa alma, Deus. Mas o que alegra a nossa alma é saber que o Senhor estará conosco agora e na hora da nossa morte. Alegra a nossa alma em saber que o Senhor deixou promessas para nós. Promessa de que o Espírito Santo do Senhor estará conosco. Promessa, Pai amado, de que o Senhor não nos deixou sós. Promessa, Pai amado, de que ao chegarmos no final de tudo comeremos da árvore da vida. Promessa de que o Senhor mesmo irá nos receber, nos abraçar, enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e dizer: passou, meu filho, acabou. Acabou esse sofrimento, acabou o martírio. Pararemos de sofrer na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, sofreremos junto com o Senhor. E esse sofrimento, por incrível que pareça, nos trará paz. Porque quando nós percebermos a presença do Espírito Santo do Senhor em nós, então nós teremos paz. Porque nós veremos a palavra do Senhor se cumprindo, ó Deus. Um convite ao martírio, ó Deus, foi o que o Senhor nos fez. E Pai, o que eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, ó Pai, para que a gente não negue esse convite em momento nenhum. Nos dê ânimo, ó Pai, nos dê força, ó Pai, para que a gente não recue.
para que o desejo de viver, né, os prazeres deste mundo, ó Pai, não nos faça ir para trás, para que o medo do futuro, ó Pai, para que o medo do futuro não nos faça retroceder, ó Deus. É somente em Ti, ó Pai. Por nós mesmos a gente nega, pela nossa carne a gente vai para trás, pela nossa carne a gente te deixa, mas somente pelo Teu Espírito em nós, pelo Teu Espírito em nós, a gente prossegue. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque teremos uma nova vida com o Senhor, Deus. Vida essa que não se resume nessa terra. Vida essa, Pai amado, que será na eternidade e que não acabará. Vida essa, Pai amado, onde o pecado não será mais uma opção. Hoje nós temos a opção de pecar, mas na vida eterna o pecado deixará de ser opção, ó Deus. E viveremos para sempre com o Senhor, apacentados para sempre com o Senhor. Viveremos para sempre no jardim de Deus, experimentando da árvore da vida. E haverão novos céus e nova terra, porque as primeiras coisas já se passaram. Porque o céu que a gente vive hoje, a terra que a gente vive hoje acabará, e o mar não existirá, e viveremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança que nós devemos ter, ó Pai. Deus, e o que eu te peço, ó Pai, que a cada dia essa esperança seja renovada para a glória do Teu santo nome, ó Deus, para que a gente não negue esse convite ao martírio, que a gente não negue esse convite a padecer pelo Senhor, para que aí sim, ó Deus, a gente viva eternamente com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Glória a Deus.